Oi, gente, estamos em um cenário diferente. Eu precisei sair de casa hoje e eu sabia que eu ia ter que esperar bastante tempo dentro do carro. Então eu resolvi trazer Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi um dos últimos livros que eu li, para conversar um pouquinho com vocês sobre essa leitura aqui que eu amei, dei 5 estrelas, foi um favorito. Aqui, se fosse para resumir essa história, a gente vai acompanhar a história desse jovem Werther. A gente não sabe exatamente a idade dele, mas dá para entender, assim, por algumas atitudes dele, que ele é jovem, sei lá, tá na casa dos 16 aos 22, 23 anos, mais ou menos. E a gente acompanha as inúmeras cartas que o Werther manda para o seu melhor amigo. Então, é um romance epistolar, escrito em formato de cartas. E a gente vai acompanhar a visão desse narrador, que é o Werther. Ele é uma pessoa muito sensível, ele vê o mundo através de uma sensibilidade, assim, que é muito bonito de acompanhar a maneira que ele enxerga o mundo. Mas por ser também extremamente sensível e escolher colocar um peso maior em tudo, ele leva tanto os momentos bons quanto os momentos difíceis, os momentos de angústia aos extremos, assim. E isso pode ser um problema, né? A gente vai conversar mais sobre isso adiante. Então, a gente vai acompanhar esse cara mandando cartas para esse seu melhor amigo, até que em um dado momento ele se apaixona pela Lotte, que é uma garota que ela está comprometida, ela está noiva, então é um amor impossível, assim, um amor proibido. E devido a esse amor impossível, o Werther ele começa a ficar cada vez mais deprimido, porque ele é extremamente apaixonado por essa garota, assim, é até meio doentio, assim, a maneira que ele olha para ela, que ele ama ela. E aí, aos poucos, ele começa a entrar em uma depressão, assim, que começa de forma muito sutil, e aos poucos vai se tornando algo muito grandioso, assim, e é como se uma nuvem preta pairasse acima da cabeça do Werther, até que, no fim do livro, gente, vai ter spoiler. Desculpa, já falei, mas livros clássicos, assim, o saber da história em si, eu acho que não importa muita coisa, porque esses livros aqui, eles são muito mais do que a história em si, né? Gosto de pensar na questão das entrelinhas e tal. Então, no final desse livro aqui, o nosso protagonista, Werther, acaba tirando a própria vida, porque ele não poderia viver o amor que ele tanto sonhou com a Lotte. Assim, isso é o resumo do resumo, é o basicão da sinopse. E você encontra esse resumo em qualquer resenha no Scoob. Se você entra lá, a descrição no Scoob provavelmente vai ser exatamente essa. Mas isso é muito pouco, né? Se for pra gente analisar só dessa forma, assim, esse basicão, assim, não é uma história tão... O que tem de uau nessa história? E o que eu gosto de fazer, principalmente quando eu tô lendo livros clássicos, é me forçar o meu cérebro a extrair tudo que eu conseguir dessa obra, a tentar mergulhar profundamente, assim, em diversas questões, a tentar trazer coisas pra minha vida. Sempre que eu leio um livro clássico, eu fico, tá, mas o que eu vou fazer com isso que eu li? Porque os livros clássicos, são as mentes mais brilhantes que já estiveram na humanidade. Então, eu estou lendo as mentes mais brilhantes, e o que eu vou fazer com isso que eu estou lendo? Só vou ler e aí guardar o livro na estante e esquecer? Eu gosto de fazer isso, tentar forçar o meu cérebro, extrair o máximo de informações e tentar expandir, assim, a minha leitura, sabe? E é isso que eu quero incentivar vocês a fazer. E agora a gente vai conversar sobre alguns trechos específicos, algumas coisas bem interessantes da mente desse nosso personagem, do Werther, que dá pra gente destrinchar bastante coisa interessante daqui. Então, vamos lá, eu vou achar os trechinhos aqui pra conversar com vocês. Então, como eu tava falando, o Werther, ele é um personagem muito sensível, dá pra ver que ele escolhe colocar um peso, uma intensidade maior em tudo. Mas é muito bonito de ver o que essa sensibilidade faz com ele, como faz ele enxergar o mundo. E isso me levou a pensar, vocês já pensaram quão louco é? Porque
a gente pode estar enxergando uma mesma coisa que outra pessoa, mas na verdade não é a mesma coisa, porque cada pessoa enxerga os eventos, as situações, sei lá, uma paisagem de uma forma diferente. E vocês percebem que a maneira que a gente enxerga o mundo diz muito mais sobre a gente do que sobre o mundo em si? Eu acho tão doido pensar nisso. Quero ler um trecho aqui pra vocês do Werther observando a paisagem e tal. Uma maravilhosa alegria tomou toda a minha alma, como as doces manhãs da primavera que aprecio com todo o coração. Estou sozinho e sou grato por estar nesta região, criada para almas como a minha. Estou tão feliz, meu caro, tão completamente mergulhado na sensação da existência tranquila que minha arte já está sofrendo com isso. Quando o belo vale se enévoa em torno de mim e o alto sol repousa na superfície da escuridão imperscrutável da minha floresta, em cuja sacralidade furtam-se apenas parcos raios, e me encontro deitado na relva alta à beira do córrego, e perto do chão milhares de diversos tipos de grama atraem a minha atenção. Quando sinto perto do meu peito formigar do pequeno mundo entre os caules, as incontáveis e insondáveis formas dos vermes e mosquitos, e sinto a presença do Todo-Poderoso, que nos criou à sua imagem e semelhança, o sopro daquele que a tudo e a todos ama, nos embala e conserva em eterno deleite, meu amigo. Quando o acaso cai em meus olhos e o mundo ao meu redor e o céu repousam totalmente em minha alma como a imagem de uma mulher amada. Nesses momentos, com frequência sinto muita saudade e penso, se você pudesse se expressar, se pudesse soprar sobre o papel tudo isso que vive tão inteiramente, tão intensamente dentro de si, de modo que a folha seria o espelho da sua alma, da mesma forma que sua alma é o espelho de Deus infinito. Vocês percebem a profundidade desse homem? A sensibilidade dele para olhar o mundo, observar a natureza. E quando eu li isso aqui tá bem no comecinho, tá na página 13. Quando eu li esses primeiros trechos do Werther mostrando essa sensibilidade para com o mundo, eu me lembrei bastante do principal questionamento do livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Milan Kundera, né? Eu acho que é que fala. O principal questionamento desse livro, A Insustentável Leveza do Ser, é sobre o peso e a leveza. E essa questão do peso e da leveza, se você escolhe ter uma vida leve, você vai ter, de certa forma, uma vida confortável, estável, mas vai ser uma vida morna. Se você escolhe colocar um peso maior em tudo, talvez você pague o preço disso, porque você vai estar escolhendo ser uma pessoa mais intensa e você vai sentir essa intensidade tanto nos momentos sublimes, assim, nos momentos prazerosos, como esse trecho aqui que eu li, mas também você vai sentir uma dor maior nos momentos de sofrimento, de agonia ali, de tristeza. E isso me lembrou também daquela frase do Dostoiévski, que tem na última página de Memórias do Subsolo, que é: o que é melhor, uma felicidade barata ou um sofrimento elevado? Linkando, né, com A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E eu acredito que escolher colocar um peso maior em tudo, escolher esse sofrimento elevado, não quer dizer que a gente está optando por uma vida de tristeza, uma vida de agonia, uma vida onde não se tem felicidade. Mas eu acho que esse sofrimento, ele vem por conta do crescimento, da consciência que a gente toma sobre a gente, sobre o mundo. Esse sofrimento, ele não está vinculado assim a aceitar momentos de tristeza, entende? Essa felicidade barata é como a leveza do Milan Kundera. Você teria uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida sem muitas agitações mentais, mas seria uma vida totalmente morna. Então você nunca conseguiria experienciar esses momentos sublimes, assim. Por exemplo, os momentos que o Werther está em contato com a natureza, observando, admirando a natureza. Então, tanto para Milan Kundera quanto para Dostoiévski, o melhor é o peso, o melhor é o sofrimento elevado.
é uma vida mais significativa, uma vida de crescimento, sabe? Uma vida de consciência, uma vida que te leva à liberdade. Mas assim, a gente tem que deixar claro, como eu falei no final do livro, o Werther, ele acaba cometendo suicídio. E isso não tem nada a ver com essa questão do peso, com essa questão do sofrimento elevado. Essa questão ali do suicídio, da depressão dele, é uma questão de doença, uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica, que na época, né, que o livro foi escrito, não se falava sobre essas coisas. Mas não tem nada a ver esse final trágico do Werther com o sofrimento elevado do Dostoiévski ou com essa vida onde a gente escolhe colocar um peso maior do Milan Kundera. Mas isso me leva até a pensar, assim, será que tem como desenvolver essa vida mais intensa, assim, essa sensibilidade? Porque eu, desde criança, sinto que eu sou uma pessoa mais sensível. E eu sinto que em muitas situações, assim, eu vejo o mundo de forma diferente, assim. Mas eu penso, será que é possível desenvolver isso? Quem é mais... Como eu posso dizer? Sei lá, quem é mais racional, assim, sabe? Será que é possível aos poucos desenvolver essa sensibilidade, desenvolver esse olhar diferente perante a vida? Me contem aí nos comentários o que vocês acham disso, se uma pessoa ela já nasce sensível ou se é possível aos poucos ir desenvolvendo essa sensibilidade. Quero ler um trecho para vocês sobre regras. Preste atenção nisso, olha que interessante. Página 20. Pode-se dizer muito em favor das regras, mais ou menos, tanto quanto se pode dizer em louvor da sociedade burguesa. Uma pessoa que se forma segundo elas nunca vai produzir algo de mau gosto ou ruim, como também alguém que se permite modelar segundo leis e prosperidade nunca vai ser um vizinho insuportável ou um malvado esquisito. Por outro lado, toda regra, independentemente do que se diga sobre ela, destrói o verdadeiro sentimento da natureza e a verdadeira expressão. Cara, isso aqui é um negócio que eu penso há anos, assim, sobre isso, essa questão das regras em absolutamente todas as áreas da nossa vida. A gente tem regras, desde a época da escola, assim, e é claro que tem áreas que precisam ter regras, precisam ser padronizadas algumas coisas, sei lá, medicina, direito. Mas tem algumas outras áreas, por exemplo, essas áreas mais artísticas, assim, áreas que envolvem mais a criatividade. Eu sinto que ficar seguindo regrinhas nessas áreas, assim, onde a gente deveria usar mais da nossa expressão, da nossa criatividade, da nossa autenticidade, eu sinto que acaba matando, de certa forma, o nosso poder criativo, o nosso poder de imaginação. Eu fico pensando, por exemplo, me contem aí se tem alguém que é formado em literatura. Eu acredito que quando você vai estudar literatura, por exemplo, numa faculdade ali, você tem algumas regras, você tem uma base ali, né, que você precisa aprender sobre um determinado livro para você poder repassar para os alunos. E eu fico pensando, será que com algumas pessoas isso meio que não deixa as pessoas muito fixadas assim só nessas regras, nessa base? Será que isso não meio que... Como que eu posso explicar? Meio que coloca as pessoas numa caixinha, assim, sabe? Elas ficam muito... É realmente isso que eu falei, muito fissuradas nessas bases, nessas regras, e não se permitem expandir, sabe? Tem até uma frase que uma autora brasileira falou, não lembro quem foi. Eu acho que foi a Carla Madeira ou a Aline Bey, que ela falava assim que o livro, ele é do autor enquanto o autor está escrevendo. Após o lançamento do livro, o livro é do mundo. E tem diferentes interpretações. Foi a Aline Bey que falou isso, agora eu lembrei, numa entrevista que ela deu. E ela falava que alguns leitores foram conversar com ela sobre algumas coisas que acharam, assim, absurdas nos livros dela. Absurdas de bom, assim. Umas entrelinhas, assim, umas coisas incríveis que ela não escreveu isso. Foi a interpretação e as vivências da pessoa que fizeram ela interpretar dessa maneira. E não é lindo isso, gente?
E eu fico pensando se essas tantas regras que todas as áreas a gente tem que ficar seguindo não acabam minando, sabe, a nossa criatividade, minando o nosso poder de expansão, assim. E na escola também é muito isso, né? A gente vai pra escola pra decorar coisas. Na escola, eles não ensinam a gente a pensar, a gente a refletir. A gente vai lá simplesmente pra ficar decorando um monte de coisa, pra ficar fazendo prova, e é isso. Tanto é que eu nunca me identifiquei com a maneira de ensino das escolas aqui do Brasil. Eu sei que em outros países é diferente, mas eu tenho certeza que muita gente também acaba não se identificando nessa coisa de decoreba, 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 e isso nos limita tanto, assim. Ai, eu não sei, eu achei esse trecho, assim, incrível, incrível. Outra coisa interessante que eu tava pensando relacionado a esse trecho sobre regras e tal, mas voltado mais pro lado dos estudos, assim. Eu comentei, né, sobre a escola, que a gente vai pra escola e é obrigado a decorar um monte de coisa apenas para fazer prova. Na escola eles não nos ensinam a refletir, a pensar por conta própria. Mas eu tava pensando, hoje em dia, eu não sei se é muito diferente dessa época da escola. Porque tudo que a gente quer fazer, a gente quer entulhar o máximo de informações no nosso cérebro, aprender o máximo que a gente puder para daí partir para a ação em si. Vou exemplificar. Por exemplo, a gente vai ler um livro, a gente entra lá no Scooby, vê várias resenhas, vê o que as pessoas estão achando, a gente vai assistir um filme, a gente entra, dá um Google, quer saber a crítica do filme, sobre o que o filme fala. Uma pessoa que quer aprender, por exemplo, sei lá, tocar um instrumento, ela já entra aqui no YouTube e digita lá, como aprender a tocar tal instrumento. E eu fico pensando, por que a gente não tenta fazer as coisas por conta própria, sabe? Vai ler um livro, vai assistir um filme, sem antes se entulhar de tanta informação. Vai e desafia o seu cérebro a pensar por conta própria, a desenvolver senso crítico por conta própria. Força o seu cérebro a fazer isso. Sei lá, uma pessoa que quer aprender a tocar algum instrumento. Sabe, compra, sei lá, um instrumento, um teclado, um piano, e só, sei lá, fecha os olhos, senta na frente do piano e em um primeiro momento vai sentir as notas, sabe? Vai sentir o som ali que você tá ouvindo. Pensa as primeiras pessoas que aprenderam a tocar instrumentos. Foi puramente algo vindo da alma delas. E hoje em dia a gente tá tão fissurado em aprender tudo pra meio que ficar reproduzindo coisas que já existem, sabe? A gente meio que perdeu a capacidade de aprender por conta própria, eu diria. Será que faz sentido isso que eu falei? Enfim, tem até um trecho aqui onde mais à frente que o Werther fala sobre isso, incrível esse trecho. Que ele diz o seguinte: o que também me entristece é o fato de ele falar frequentemente sobre isso, de que apenas ouviu falar ou sobre as quais leu. E isso justamente a partir de um ponto de vista que o outro quis lhe apresentar. Ai, o que eu sei, qualquer um é capaz de saber, mas só eu tenho o meu coração. E é sobre isso. Vamos nos desafiar. Vai ficar como desafio desse vídeo aqui. Próximo livro que a gente for ler, próximo filme que a gente for assistir, a gente forçar a nossa cachola, forçar o nosso cérebro para desenvolver um senso crítico por si só, sem ficar se entulhando de tantas informações externas. Um trecho incrível. Tenho pensado em todo tipo de coisa sobre o desejo do ser humano de se expandir, fazer novas descobertas, perambular, e depois novamente sobre o impulso interno de se entregar voluntariamente à restrição, de adentrar dessa forma nos trilhos do hábito e não se importar nem com a esquerda e nem com a direita. Uma imensidão grande e crepuscular repousa frente à nossa alma. Nossa percepção se dissipa ali como nosso olhar, e desejamos entregar todo o nosso ser e nos permitir preencher com todo o prazer de um único grandioso e maravilhoso sentimento. E quando corremos para lá, quando lá se torna aqui, tudo é como era antes, e nos encontramos na pobreza, na nossa limitação, e nossa alma anseia por um refresco fugírio. Pêndulo de Schopenhauer. Desejo de ter, tédio de possuir. Da mesma forma, até o mais inquieto vagabundo por fim anseia rever sua pátria e encontra na sua morada, no colo da sua companheira, na companhia dos seus filhos, nos negócios para sua sobrevivência, aquele prazer que buscava em vão no mundo.
De manhã, quando saio com o nascer do sol e colho no quintal da anfitriã minhas ervilhas, sento-me para descascá-las enquanto leio meu Homero. Depois, escolho uma panela na minha pequena cozinha, sirvo-me de manteiga, coloco as ervilhas ao fogo, cubro e me sento ao lado, mexendo-as de vez em quando. Em momentos assim, é que me sinto tão vivo quanto os presunçosos pretendentes de Penélope que matavam, carneavam e assavam bois e porcos. Não há nada que me preencha tanto de uma sensação calma e verdadeira quanto os traços da vida patriarcal que eu, graças a Deus, soube incorporar no meu modo de vida sem afetação. Como é bom que meu coração seja capaz de sentir o prazer simples e inofensivo do ser humano que traz para a mesa uma cabeça de repolho que ele mesmo plantou e desfruta não apenas desse repolho, mas também de todos os dias bons, das belas manhãs em que ele plantou, as doces noites nas quais regou e nas quais se alegrou com o seu crescimento. Tudo novamente em um mesmo momento. Nossa, maravilhoso! Esse trecho aqui não tem nem o que falar, não tem nem palavras. Vocês já passaram por alguma situação assim, de achar que queriam muito alguma coisa e na verdade ser um ledo engano? Eu passei por uma situação assim, eu nasci em uma cidade bem pequenininha de 30 mil habitantes e assim, o meu sonho era sair de lá e ir para uma cidade maior. E aí eu vim para uma cidade um pouco maior, que tem 300 e poucos mil habitantes. E quando eu cheguei aqui, eu pensava, não, mas eu quero ir para uma cidade maior ainda, sei lá, quero ir para Curitiba e depois talvez ir para um lugar maior ainda. Mas assim, como eu falei, ledo engano. Eu cheguei aqui e eu percebi, é claro, depois de muito quebrar a cara, depois de passar por inúmeras situações, depois de muito pensar, que tudo que eu quero, genuinamente, o que o meu coração deseja, é morar em um lugar tranquilo, em um lugar que me traga paz, em um lugar que me traga tranquilidade. É isso que o meu coração, que a minha alma anseia. E essa questão da gente sempre ficar olhando lá na frente tem um problema porque a gente esquece de viver o presente, né? A gente vive nesse mundo de sonhos, nesse mundo de imaginação, achando que quando a gente estiver lá, naquele lá que a gente está vislumbrando, a gente vai ser feliz, a gente vai encontrar a felicidade. E muitas vezes não é, né? Quando a gente chega nesse lá, quando o lá se torna aqui, a gente acaba se frustrando e vendo que não era bem isso. Então, vamos prestar atenção, porque eu tenho pensado muito nisso, mas eu acho que a felicidade, a alegria, ela já se encontra aqui, mas a gente se acostumou com ela. E eu tenho percebido que a gente é presenteado, a gente foi presenteado com alegria, com felicidade em todos os dias, quase todos os dias da nossa vida. Só que a gente tá tão distraído ou a gente meio que se acostumou com essas coisas e acabou virando algo rotineiro. Acabou não tendo mais brilho diante do nosso olhar. Mas eu acho que essa felicidade, essa alegria que a gente tanto busca, ela já está aqui. Até porque aqui é a única coisa possível, né? Então, sei lá, eu penso sobre tentar mudar o nosso olhar, sobre treinar o nosso olhar para ver beleza aqui, agora, onde a gente está, porque o lá a gente nem sabe se ele vai chegar ou não. Esse trecho aqui, ele é, assim, é espetacular. Página 40. Nós nos queixamos muito que os dias bons são poucos e os ruins são muitos e, penso, em geral, sem motivo. Se sempre tivéssemos um coração aberto para desfrutar das coisas boas que Deus nos prepara todos os dias, também teríamos força suficiente para suportar as coisas ruins quando vierem. E aí eu lembrei de uma frase da Carla Madeira e eu coloquei aqui, que é a seguinte: o sofrimento vem sozinho. Tem pernas, mas cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias. Não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida, amada. Isso é muito o que eu estava falando anteriormente, eu acho, sobre a gente se acostumar com as coisas. Será que a gente já não experiencia a felicidade todos os dias da nossa vida? Nas coisas simples, sabe? Sei lá, você poder acordar de manhã e tomar um café quentinho. Você, sei lá, ter pessoas tão especiais na sua vida, seus pais, seus amigos, não sei, talvez seu marido, seu filho. Você poder
chegar no fim do dia, colocar sua playlist favorita e ouvir as suas músicas favoritas enquanto você faz o jantar? Será que a felicidade não se encontra aí? Ela não tá nessas pequenas coisas que a gente se acostumou e viraram coisas banais, digamos assim? Eu acho que isso é sobre a gente treinar o nosso olhar para encontrar a alegria no cotidiano, nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. Esse trecho aqui é maravilhoso. Meu diário, que negligenciei faz algum tempo, caiu-me hoje novamente em mãos e me espantei de como aos poucos fui entrando tão conscientemente nisso tudo. Como sempre, contemplei minha situação com muita clareza e mesmo assim agi como criança. Agora vejo ainda mais claramente e não percebo qualquer sinal de haver melhorado. Tá vendo, gente, a importância do caderno terapêutico? Werther já fazia caderno terapêutico? Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o link aqui, caso você não tenha assistido e quiser assistir. Eu sinto que escrever não precisa ser diariamente, começa aos poucos, assim, até você conseguir fazer com que se torne um hábito. Eu sinto que te dá clareza mental, você consegue, quando você vai escrevendo e relendo ao longo do tempo, você consegue perceber padrões de comportamento que ficam se repetindo na sua vida, você consegue, através dessa leitura de coisas que você já viveu, conseguir meio que romper com esses padrões, conseguir mudar as suas atitudes perante determinadas situações. Então, eu sempre vou estar aqui incentivando vocês a tentar fazer essa escrita terapêutica, que é algo que, assim, de coração mesmo, mudou a minha vida, a forma de lidar com as situações. Me ajuda muito também na questão da ansiedade. Então, faça como Werther, tem um caderninho terapêutico diário. É assim e não me lamento. As flores da vida são apenas aparições. Isso aqui é numa parte que o Werther tá começando a entrar nesse quadro de depressão e vocês percebem como... Vocês não leram o livro, né? Mas conforme ele vai entrando nesse quadro de depressão, o olhar dele perante a vida começa a mudar. Ele começa a ver o mundo em preto e branco, assim. Porque agora ele começa a achar que as flores são apenas aparições. Enquanto que antes ele conseguia enxergar o milagre da vida todos os dias da vida dele. Então a gente acompanha essa mudança de olhar dele, sabe? Antes ele tinha uma visão muito mais poética sobre a vida e agora que ele está entrando no quadro de depressão, ele não consegue mais ver beleza nas coisas e percebe como o nosso interno é aquilo que eu falei, ele reflete como a gente vê o externo e daí a importância da gente cuidar da nossa saúde mental e não precisa esperar chegar a um estado como o Werther, assim, a gente tem que estar sempre atento aos ambientes que a gente frequenta, principalmente as pessoas que fazem parte da nossa vida, as coisas que a gente consome, porque isso vai influenciar, assim, absurdamente na nossa saúde mental, então vamos estar atentos a essas coisas. Ai, vocês conseguiram entender por que esse livro é tão incrível? Vocês viram a maneira que ele foi escrito, a profundidade das frases? Me faltam palavras, me foge da razão explicar livros assim, leituras assim. Eu tento sempre, quando eu tô lendo livros clássicos, mergulhar o máximo que eu posso, tentar chegar à raiz das coisas, assim, sabe? Não ficar naquela leitura superficial. E é isso que eu quero incentivar vocês a fazerem, a gente tentar extrair o máximo de coisas que a gente consegue dos livros clássicos, forçar a nossa cabeça a ir até onde ela conseguir. Porque eu poderia chegar aqui e falar, e esse livro aqui, a gente vai acompanhar o Werther, é um romance epistolar escrito no século tal, aqui a gente vai acompanhar esse cara, que era uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito profunda, intensa. Ele acaba se apaixonando por uma mulher que já estava prometida para outro, e ele acaba aos poucos entrando em um quadro de depressão, passa por muitas situações de angústia, melancolia, e no fim ele acaba cometendo suicídio. É um livro que, na época que foi lançado, ocorreu uma onda, assim, de suicídios por conta da leitura. Enfim, é isso. Vocês percebem que
fazendo essa análise, assim, só por cima, você não tá extraindo o máximo que seu cérebro consegue. E a gente precisa fazer isso, sabe? Sei lá, pegar um trecho, assim, e ficar pensando a fundo sobre esses trechos. Eu acho que isso que enriquece a nossa leitura, que faz a gente expandir os nossos horizontes, que faz a gente conseguir trazer os ensinamentos dos livros para a nossa vida. E isso que eu tava falando me fez até lembrar de um filme que eu assisti recente até, que é Capitão Fantástico, o nome. Se você nunca assistiu, assiste, é muito bom, eu acho que tem na HBO. Nesse filme a gente acompanha um pai que resolve criar os seus filhos longe da civilização. E ele ensina os filhos a pensar por conta própria, a desenvolver esse senso crítico. E tem um momento, essa cena é incrível, que ele tá no trailer passeando assim com os filhos, não lembro exatamente onde eles estão indo, e ele vê que uma das filhas dele está lendo Lolita. E ele fala assim, eu não falei que você podia ler esse livro, mas me contei o que você tá achando. E aí ela fala, interessante. E aí ele faz um barulhinho tipo, pé, interessante. Você sabe que essa palavra é proibida, interessante, não existe essa palavra aqui entre a gente. Interessante é uma palavra proibida para eles. Porque é muito raso, é uma coisa muito vaga, interessante, mas o que é interessante? Então ele pede para ela explicar com as próprias palavras, para ela ir a fundo, assim, sobre o que ela está achando de Lolita. E aí ela discorre sobre o que ela está achando. What are you reading? Lolita? I didn't sign that book. I'm skipping ahead. And? It's interesting. Interesting! A legal word! Dad, Taylor said interesting! Interesting is a non-word. You know you're supposed to avoid it. Be specific. E é isso que a gente tem que tentar fazer, forçar o nosso cérebro a fazer, sabe? Interessante, palavra proibida. Vai a fundo nas questões, mergulha mais. Tenta achar as entrelinhas das coisas que você está lendo. Se não tem, você vai inventar uma entrelinha incrível sobre determinada coisa que você está lendo. É aquilo da Aline Bay que eu falei, né? Quando o autor está escrevendo, o livro é dele. Quando ele vai para o mundo, é publicado, o livro é do mundo. E as pessoas conseguem dar significados que nem o próprio autor imaginou quando estava escrevendo. Então é isso que a gente tem que forçar o nosso cérebro a fazer. Porque eu acho que fazendo isso, a gente vai se tornar pessoas interessantes, sabe? Eu não sei vocês, mas um dia, o meu sonho é ser aquelas pessoas interessantes que começam a falar sobre alguma coisa. E aí elas vão falando e vão expandindo, ao mesmo tempo que estão falando da mesma coisa, mas conseguem ir expandindo e tendo uma conversa super interessante e longa sobre um mesmo assunto e mergulhar fundo nas questões, sei lá, estilo assim, Leandro Carnal, sabe? Professor Leandro Carnal, inteligentíssimo, assim. É claro que eu tô sonhando uma coisa absurda, né? Nunca vou ser igual ao professor Leandro. Mas eu acho que é isso que a gente tem que buscar com a leitura, sabe? Nos tornar pessoas mais interessantes, mais inteligentes, que sabem falar sobre diversos assuntos através de uma leitura. Olha esse livro aqui, ele tem, sei lá, ai meu Deus, quantas páginas tem? É muito, muito curtinho, 148 mais ou menos. E ver quanta coisa a gente pode extrair daqui, quanta conversa legal, edificante, assim, a gente pode ter com um livro tão curtinho. Então, é isso que eu quero incentivar a vocês fazerem também. E não é uma tarefa fácil, não pense que é fácil. Tem vezes que eu leio um livro, assim, e eu... Principalmente quando eu não tô gostando muito, assim. E aí eu leio e no fim eu sento e, tipo, o que eu vou tirar desse livro aqui? E às vezes não sai nada, mas eu fico lá forçando meu cérebro até conseguir expandir um pouquinho que seja, sabe? E é claro que não é com todos os livros que eu faço isso, porque cansa a cabeça também. Eu deixo isso mais para os livros clássicos, onde a gente está ali em contato com as maiores mentes, né, que já passaram pela humanidade. Mas tem vezes que eu leio um livro só para relaxar, sabe? Por puro entretenimento. Esses dias eu li A Empregada, um suspense incrível, assim. Só o final, que eu achei meio forçado. Por isso eu dei 3 estrelas, mas mesmo assim eu recomendo. É um livro que te prende, assim, do começo ao fim, muito bem escrito. E foi um livro que eu li mais pra passar tempo, assim, porque eu tava querendo alguma coisa mais pra descansar, pra relaxar. Então eu tenho esses meus momentos na leitura, onde eu tô lendo ali só pra relaxar. Mas
Para os livros clássicos, eu tento olhar para eles de uma forma diferente. E pode parecer aquelas pessoas chatas, né? Tipo, ai, os clássicos. Sempre tem alguém que acha os leitores de clássicos chatos. Mas assim, gente, a hora que o encantamento por esses livros vem, é uma coisa assim que não tem mais como voltar atrás. A sua vida, ela não é mais a mesma. É como se, quando esse encantamento pelos livros clássicos chega, você percebe que você consegue ver o mundo, vislumbrar o mundo no ombro de gigantes. E isso é fenomenal. É um negócio que muda a tua vida. Você não consegue olhar mais para esses livros da mesma maneira que você olhava antes desse encantamento chegar. Mas era isso. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Nem sei quantos minutos deu esse vídeo. Se ficou muito longo, me perdoem. Mas é que eu me empolgo e... eu tinha separado mais alguns trechos para conversar com vocês, mas eu acho que já tá bem grande, então eu vou encerrar aqui. Nossa, recomendo muito esse livro. É maravilhoso. Então era isso. Obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Então, obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.